Olá, família, muito bom dia. Tô de volta com mais um vídeo que tem muito direção de Deus. Porque para você que nunca assistiu um vídeo meu, aqui eu falo de tudo aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, tudo aquilo que Deus tem me ensinado através da palavra dele, através daquilo da minha leitura da palavra. Então Deus ministra ao meu coração, ele me ensina, ele me direciona e através disso que queime meu coração para usar para minha vida, eu compartilho aqui para abençoar também a sua vida. Então coloca seu cafezinho aí, bora comigo pro vídeo. Que felicidade ter você novamente aqui comigo. E vamos lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1. Gente, eu li esse capítulo e eu achei assim, porque eu tô no Novo Testamento, né? Eu tô seguindo o cronograma bíblico da minha igreja e aí eu já entrei no Novo Testamento. E lendo o Novo Testamento é muito assim interessante, porque você vê a trajetória de Jesus, como que ele lidava com as situações e o que Deus permitiu com que ele vivesse mesmo durante esse tempo de ministério dele. E nos ensina demais. E eu quero ler essa parte. Presta bastante atenção se você não tem uma Bíblia aí agora. Aumenta o volume para você escutar bem essa passagem para a gente refletir sobre isso. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha isso, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A gente vai refletir mais nesse versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A gente pode ver minha Bíblia toda riscada, toda escrita. Tem um outro capítulo aqui que assim é muito escrita mesmo, porque eu leio e eu vou anotando tudo aquilo que o Espírito Santo vai falando ao meu coração. E essa parte, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mexeu muito comigo, porque quantas vezes a gente entra em momentos de deserto, em momentos difíceis na nossa vida, e a gente fica pensando que ou tem algum problema conosco, ou tem pecado na gente, ou é coisa maligna, ou é coisa do inimigo, ou a gente encontra mil e uma desculpas porque a gente está passando por aquele momento difícil. E foi dito que é que Jesus foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui eu entendo que Deus estava preparando Jesus para algo muito maior. E realmente Jesus ia enfrentar algo muito maior, que era aí o momento da cruz, o momento de ser levado para a cruz, o momento de ser traído, né, por um de seus discípulos. Jesus tinha um caminho de muita dor pela frente para que a salvação viesse para nós. E a gente não consegue entender que às vezes nós somos levados a momentos difíceis e ao momento de deserto exatamente por Deus, para ele nos preparar para algo maior. E o que a gente faz nesses momentos? A gente murmura, a gente desiste, a gente reclama com Deus, a gente quer desistir mesmo de tudo. Muitas vezes até colocamos a culpa no Senhor, de que o Senhor nos abandonou, de que o Senhor não nos ama mais, que nós somos rejeitados por Deus. E muito pelo contrário, Deus quer nos preparar, Ele quer nos lapidar, Ele quer sim nos lançar para algo maior. Mas para isso nós precisamos ser preparados e capacitados por Ele. E Deus usa esses momentos, Deus até nos leva a esses momentos, muitas vezes para que nós possamos nos fortalecer. Ontem meu pastor falou que Deus não gasta sofrimento, algo assim parecido, porque Deus sempre aproveita o sofrimento para trazer em nós sabedoria, entendimento, discernimento e preparo para coisas maiores. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por algo que está te preocupando, que está te fazendo sofrer, acredite no Senhor, se apegue no Senhor, entra no seu secreto, converse com o Senhor, declare, profetize, mas deixa que Deus te prepare para coisas maiores. Deixa com que Deus use esse momento para te fazer forte, para te fortalecer e para te preparar para coisas novas que estão por vir. Porque acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, bênção na hora errada, ela se torna maldição.
Deus não vai te colocar algo maior nas suas mãos sem que você esteja preparado, porque Ele quer que você vença. Ele quer que você aproveite na totalidade daquilo que é bênção para a sua vida. E se você for para um lugar que você não está preparado, se Ele te entregar algo nas mãos que você não está preparado, você quebra. Você quebra a promessa, você se quebra e Ele te perde. E você se perde. E Deus não quer isso para você. Então se deixa ser moldado, lapidado pelo Senhor. Não permita que esse momento traga angústia ao teu coração. E mesmo que trouxer, entre e ore com o Senhor. Entre e ore no seu secreto. Peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor discernimento, para que Ele possa te preparar, para que você possa sentir a presença dEle, para que você possa não se sentir abandonado por Ele. Tenha fé no Senhor, tenha fé naquilo que Deus colocou nas suas mãos, tenha fé naquilo que Deus colocou no seu coração e permaneça firme. Aqui no versículo 11 diz assim: então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Depois de tudo que Jesus passou naquele deserto, passando fome, depois ele sentiu fome, o diabo veio e tentou ele, inclusive com a palavra, e ele rebateu com a palavra. Por isso também é muito importante você ler a palavra do Senhor, porque é com a palavra do Senhor que você vai ter argumento, que você vai ter estratégia para rebater o inimigo quando ele vir tentar a sua mente. Depois de todas as tentações que Jesus suportou, os anjos vieram e o serviram. Acredite, há vitória para você, você só precisa se manter firme. Você só precisa não desistir. Não tô falando que é fácil, realmente não é. Quando nós estamos aí num momento de turbulência, a gente tende a esquecer de muitas coisas, mas nós temos Jesus e a tua palavra de exemplo, de resistência, de resiliência, de fé, de coragem. E se apegar naquilo que Jesus já deixou para nós, que é a palavra dele. Isso aqui é a nossa espada contra as armadilhas de Satanás. Porque a maior armadilha de Satanás está aqui, ó. Ele lança flechas na nossa mente. E se aqui nós não nos deixamos nos levar pelo que ele está falando, a gente consegue vencer qualquer batalha. Com fé no Senhor e com coragem, com persistência naquilo que o Senhor já prometeu para nós, que é a nossa vitória. É tempo de discernir o momento que Deus nos colocou para viver e nos deixar ser lapidado por Ele. Acredite, tenha fé, continue e continue em oração. Você já venceu, você já é vencedor, só basta que você continue. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo. Tchau, tchau!